Fala galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, há alguns dias eu abri lá no meu Instagram para perguntas e a galera participou, foi muito legal, teve muita pergunta bacana lá e eu já tô há um tempão aí em dívida com vocês que eu fiquei de responder, mas aí nasceu meu filho, nasceu o Lucas no dia 24 de março e desde então eu tô por conta da minha filha mais velha, que é a Mariana, com o Lucas. Minha vida ficou uma confusão e eu não tive tempo até hoje de responder essas perguntas. E hoje, finalmente, eu venho aqui para quitar essa minha dívida com vocês aí, beleza? Então eu vou escolher algumas perguntas que foram feitas no Instagram, né? Não tem como responder tudo, até porque muitas não merecem resposta realmente, né? Eu não posso falar isso? Toda pergunta merece resposta, só tem perguntas muito boas, só que eu vou escolher algumas para não ficar muito longo o vídeo, beleza? Esse é o real motivo. Vamos responder agora então tudo que eu puder, mas é só depois da vinheta. Bom, então eu vou começar respondendo aqui o FPD Delgado. Ele pergunta assim: como é a dor da anestesia peridural? Suportável ou dói demais? Ô FPD, é o seguinte, cara, a anestesia peridural, né, assim como a hack também, ela dá um desconforto nas costas, mas como eu sempre falo, em geral, a gente faz isso aí com sedação. A gente pega uma veia primeiro, seda o paciente e só depois faz a anestesia. Então é muito comum a pessoa nem lembrar que tomou peridural depois. A não ser que seja uma cesariana, que aí eu não posso sedar a pessoa porque pode fazer mal para o bebê. Mas em geral eu quase sempre cedo a pessoa. E mesmo que eu não cede, eu faço uma anestesia local nas costas da pessoa antes de fazer a peridural. Então assim, incomoda um pouquinho, mas é bem tolerável, é bem suportável, nada assim que gere uma experiência ruim que você não queira mais depois tomar nunca mais a peridural. Agora a pergunta da Lavínia.girl. A Lavínia pergunta: quem tem hérnia de disco tem contraindicação para hack ou peridural? Bom, Lavínia, é o seguinte, na verdade não. A hérnia de disco é uma contraindicação relativa que a gente fala, ou seja, a gente sempre pesa risco-benefício. Se a sua hérnia for bem no nível da coluna onde eu vou fazer a minha hack ou a peridural, eu até posso pensar duas vezes antes de fazer a hack e preferir outra técnica. Ou então eu posso tentar fazer a minha hack ou a peridural num outro nível, acima ou abaixo da sua hérnia de disco. Então não está contraindicado, mas eu posso preferir uma outra opção, porque às vezes a pessoa vem para a cirurgia com algum sintoma, alguma dor na perna por causa da hérnia, e aí no pós-operatório, se essa dor piorar ou tiver algum problema, vão querer acusar a minha anestesia, sendo que a pessoa já tinha uma hérnia antes. Então, não é que eu não posso fazer a hack em quem tem hérnia, mas eu posso preferir evitar esse problema para não ter confusão depois no pós-operatório, caso haja algum sintoma novo no paciente, beleza? Agora a Bia Vamurilo pergunta aqui: efedrina causa muita arritmia e ritmo idioventricular? Bom, na verdade não. A efedrina, para quem não sabe, isso aqui é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Eu acho que a Bia deve ser da área da saúde ou também médica, não sei, né, Bia? Depois você me responde aí. Mas a efedrina é um vasopressor, ou seja, é um remédio que eu uso durante uma cirurgia para poder aumentar a pressão do meu paciente, a pressão arterial, porque durante a anestesia eu posso ter hipotensão ou até pela cirurgia mesmo. E aí, para corrigir, né, a parte hemodinâmica do paciente, melhorar a sua circulação, eu faço uma efedrina. A efedrina tem um efeito de agonismo, de ativar receptores alfa e beta no meu organismo. E quando ativa receptor beta, principalmente, a efedrina pode dar taquicardia, ou seja, ela aumenta a minha frequência cardíaca e também aumenta a pressão arterial. Arritmias mais graves ou ritmos ventriculares não são comuns com a efedrina, né? A gente não vê isso na prática. O mais comum mesmo é fazer frequência cardíaca elevada, né? Porque a efedrina tem uma ação que se assemelha à da adrenalina, mas é muito menos potente.
né? Então os efeitos colaterais são muito menos graves do que com a adrenalina. Essa sim poderia causar até ritmos idioventriculares realmente. Agora uma pergunta muito boa aqui do Itamar Júnior. Ele pergunta assim: tempo livre e qualidade de vida do anestesista. Tem quanto? Bom, Itamar, essa pergunta é muito boa e muito relativa também, né? Cada um pode optar por ter a vida que bem desejar, né? Então, assim, o anestesista geralmente trabalha com plantões de 12 horas, de 24 horas ou de 6 horas. E aí cabe à pessoa decidir quanto ela quer ganhar na sua vida. Então, se eu quiser ganhar muito dinheiro, eu posso optar por dar muito plantão, trabalhar sem parar, e aí eu vou ganhar muito bem, mas vou ter pouco tempo para aproveitar isso aí. Eu, por exemplo, trabalho num grupo que não funciona em esquema de plantão. Eu estou todos os dias no mesmo hospital e a gente trabalha para atender a demanda. Então, assim, enquanto tem cirurgia acontecendo, a equipe fica lá. Se um dia as cirurgias acabam mais cedo, eu saio mais cedo e trabalho menos de 12 horas. Mas tem outros dias, por exemplo, que as cirurgias demoram muito mais e eu fico lá até mais tarde, trabalho mais do que 12 horas, às vezes 14, 15 horas num dia. Ao mesmo tempo, a equipe arrumou algumas formas da gente ter folgas semanais. Então, por exemplo, é comum eu gravar os meus vídeos quando eu estou de folga lá no hospital. Então, a gente se organizou para ter algumas folgas aí e poder descansar, dormir até mais tarde. Mas nos dias em que eu estou no hospital, eu trabalho muito, até um pouco mais do que eu gostaria. E acaba que nas minhas folgas também, eu arrumei outros trabalhos, né? Eu trabalho também com centro de formação de residentes, né? De residência médica em anestesia. Então eu dou aula para residente, eu dou aula em alguns eventos de anestesia também. Então eu busquei outros trabalhos, mesmo estando de folga do meu hospital. E aí cada um vai buscar o que quer fazer, buscar o seu tempo de folga, sabendo que vai ganhar um pouco menos, né, se tiver mais folga. Mas eu acho muito importante a gente poder ter a opção de ganhar menos para ter mais folga, para passar mais tempo com a família, com os meus filhos, por exemplo. Então eu acho que o meu esquema de trabalho hoje é bom, me dá qualidade de vida, né? Tem gente que pode optar por trabalhar menos ou trabalhar mais, de acordo com o tempo que quer ter livre e de acordo com o quanto quer ganhar no seu dia a dia. Outra pergunta boa aqui do MR Gabriel Rocha. Ele pergunta o seguinte: o anestesista se prepara para uma reação alérgica de um paciente que nunca foi anestesiado na vida? Bom, é o seguinte, eu não tenho como prever quem vai ter reação alérgica e eu não posso fazer testes para alergia em todo mundo para várias substâncias diferentes. Então é muito difícil eu saber quem vai ter alergia àquela medicação ou outra coisa qualquer. O que a gente se faz é sempre deixar todo o material pronto. Então eu sempre tenho na minha sala de anestesia, no meu equipamento, medicamentos como a adrenalina, por exemplo, para tratar qualquer tipo de reação que qualquer paciente venha a ter. Então eu não estou pensando que aquele paciente vai ter alergia, mas eu sempre tenho adrenalina no meu equipamento de anestesia. Eu sempre tenho materiais para entubar o paciente de emergência, eu tenho UTI no hospital para encaminhar um caso que complique sem eu estar esperando. Mas não é que eu acho que aquele paciente vai ter alergia, entendeu? Mas sempre no hospital eu tenho toda a estrutura à mão para caso qualquer evento adverso aconteça. E naquele paciente que já teve reação alérgica a algum medicamento específico, além de ter todo o material preparado, eu vou evitar aquele medicamento que ele já sabe que tem alergia. Galera, então por hoje é isso. Eu quis fazer um teste, saber se esse formato de pergunta e resposta fica legal. Então, se você gostou, clica no curtir aqui embaixo para eu saber que ficou bom e para eu poder gravar mais vídeos assim no futuro. Eu acho que é uma forma legal de fazer vídeo, porque eu consigo postar coisas com maior frequência, já que eu estou com pouco tempo ultimamente, com meus 2 filhos agora, meu bebê acabou de nascer aí, então se eu puder fazer assim, eu consigo ter um contato mais frequente com vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e aquele abraço!